Olá, vamos começar nossa aula número 4 do curso de Excel 2016. Nessa aula, nós vamos ver os elementos essenciais do Excel. Aqui chamamos de elementos essenciais as células, as linhas de colunas, as fórmulas, os gráficos e as funções. Veja nessa tela que nós temos aqui alguns elementos que são as colunas, as linhas e as células. Já falamos que uma célula é constituída pelo cruzamento da coluna com a linha. Por exemplo, esta célula bem aqui, que está no cruzamento da coluna A com a linha 1, é a célula A1. Esta outra, célula B1. A outra, célula C1. Esta aqui, por exemplo, seria a célula A3. Esta outra aqui seria a célula B5. E assim sucessivamente. Legal? Muito bem. Então vamos para frente. Célula. Já falamos que é o cruzamento de uma coluna com uma linha. Linhas e colunas. As linhas ficam na horizontal e as colunas na vertical. Fórmulas. As fórmulas surgem com a necessidade de se fazer determinadas operações. Ok? Pode ser uma operação de soma, de multiplicação, de divisão, de subtração. Os gráficos surgem das planilhas. Não é? Então, quando nós queremos demonstrar um resumo de uma determinada planilha de forma gráfica, nós construímos um gráfico a partir desta planilha. E funções, normalmente já vem embutida no Excel, né? E nós utilizamos essas funções conforme as necessidades que nós temos de trabalho. Aqui nessa planilha você vê que tem a indicação de várias células. Aqui é apenas para ficar registrado que, por exemplo, produto está na célula A1, o número 3 está na célula B2, né? A fórmula igual B2 vezes C2 está na célula B, ou melhor, D de dado 2. Então, D2. Aqui tem uma explicação que você pode depois até pausar o vídeo e ler com calma. Nesta planilha, você vê as indicações. Já falamos disso, mas aqui é só para também ficar registrado, que aqui são as colunas, né? Na vertical, e na horizontal são as linhas. Nós vamos aqui abrir uma planilha. Aqui está a planilha e vamos fazer algumas operações, ok? Por exemplo, vamos fazer algumas operações envolvendo linhas e colunas. Vamos construir uma fórmula, construir rapidamente um gráfico, né? E fazer a demonstração da utilização de uma função. Por exemplo, vamos abrir aqui uma planilha em branco aqui e vamos ver se a gente consegue fazer essas operações. Então aqui nós temos as colunas, né? As linhas, toda essa área aqui é a área de trabalho, né, que nós utilizamos. Aqui embaixo nós temos as planilhas que nós podemos tanto criar, adicionar planilhas aqui através deste sinal de mais, ou também excluir essas planilhas. Por exemplo, aqui nós temos essa planilha, esta outra planilha, posso criar mais uma em branco, posso criar mais outra em branco, ok? E aqui eu posso também aumentar o tamanho, a visualização da área de trabalho aqui, aumentando o tamanho das células. Por exemplo, você vê que essa planilha aqui tem uma célula, né? Ou melhor, as células dessa planilha, elas são maiores, essa aqui também. Essa aqui já é menorzinha, mas você pode aumentar. Como é que você faz isso?
você vai pressionar a tecla Ctrl, ok, do teclado, e com o mouse você vai rolar o botão do mouse para cima, ó. Vai rolando para cima e ele vai aumentando, rolando para baixo vai diminuindo, tá? Você pode experimentar aí com calma. E esta aqui também da mesma forma, pode aumentar ou pode diminuir, ok? Então eu criei mais duas planilhas aqui. Eu posso, por exemplo, mudar o nome dessas planilhas ou posso excluir também. Legal? Eu vou colocar o nome dessa planilha aqui, por exemplo. Eu vou dar um nome para ela. Vou clicar aqui no botão do mouse do lado direito. Ok. Vou clicar em renomear e vou colocar planilha extra. Vou colocar assim, planilha extra. Ok, pronto. Eu mudei o nome da planilha. Você pode mudar também os nomes de todas elas, se você quiser fazer isso, certo? Eu poderia mudar, trocar os locais dessa planilha, por exemplo, trocar essa planilha 4, botar no lugar da planilha 3 e vice-versa. Será que eu poderia fazer isso? Olha, certo? Você pressiona o botão esquerdo do mouse e leva ela para cá e você pode trocar, certo? Então, planilha extra. Essa planilha aqui eu vou deletar. Botão direito do mouse em cima dela e vou excluir. Pronto. Então eu fiquei aqui com uma planilha, duas planilhas, três planilhas. Legal. Muito bom. Então vamos aqui fazer células. Nós já sabemos o que significam as células. Linhas e colunas já sabemos. As fórmulas, já fizemos algum trabalho com fórmula, né? Mas vamos aqui só para a gente fazer uma pequena demonstração aqui com fórmula. Então vamos criar uma planilha que vai servir de base para a construção do nosso gráfico. Vendas de produtos de papelaria. Muito bem. Aqui eu vou colocar quantidade... produto primeiro, produto, quantidade, preço unitário e total, tá? Uma planilha que todo mundo vai entender perfeitamente. Então aqui no produto, eu vou colocar produtos de papelaria e informática, né? Então o primeiro produto seria teclado. A quantidade seriam 20 teclados, preço unitário R$25, e o total nós vamos fazer aqui uma fórmula. Agora, vou colocar grampeador, estou errando tudo aqui, grampeador, depois vamos colocar régua, 30 centímetros, vamos colocar borracha, vamos colocar, que mais aqui, chamex, ok, então vamos ficar com esses produtos aqui, legal? Ok, vamos colocar então quantidade de grampeador, vou colocar 15, quantidade de régua, vou colocar 10, quantidade de borracha 12, quantidade de chamex 25. Preço unitário do grampeador, vamos colocar R$15. Régua 30 centímetros, R$3. Borracha R$12. E chamex R$24. O total nós vamos fazer já uma fórmula para multiplicar a quantidade vezes o preço. Legal?
Agora observe aqui que esta coluna está um pouco estreita para o tamanho do nome aqui dos produtos. Vamos aumentar. Então, como é que se aumenta o tamanho, ou melhor, a largura de uma coluna? Você traz o ponteiro do mouse, que é essa cruzinha aqui, branca, leva aqui, ó, no meio, entre uma célula e outra, entre uma letra e outra, pressiona o botão do mouse e arrasta. E aí você aumenta o tamanho, ou melhor, a largura da coluna. Aqui também você pode diminuir, tá? Pode diminuir. Essa aqui também. Legal? Beleza. Agora, vamos fazer a fórmula. Então, vou colocar igual, né? Eu quero multiplicar, vou com a seta para a esquerda, ou posso clicar em cima do 20 aqui, que está na célula C3, coloco o asterisco, que é a multiplicação, levo novamente a célula em cima do endereço D3, que é o número 25, e dou Enter. Pronto, já tenho aqui o valor total do produto teclado. Legal? Aí eu posso fazer a mesma coisa, igual, venho aqui, multiplica por este aqui, né? 15 vezes 15, aqui. Enter. Ok. Eu acho que já até mostrei em alguma aula passada que nós podemos ganhar tempo, não é? Vou clicar aqui em cima, observe que aqui nós temos a aba, tá? Quando você leva o cursor, essa cruz branca aqui em cima, bem nesse cantinho, ele se transforma em uma cruz preta. Você clica, melhor, pressiona, né? Clicar é quando a gente aperta uma vez e solta. Pressionar é quando a gente aperta o botão do mouse ou do teclado e segura. E você vem arrastando, né? Pronto. Beleza? Então ele calculou todo mundo aqui já de uma vez só. Observe aqui o seguinte. Essa fórmula é formada por D3 vezes, ou melhor, C3 vezes D3. Esta fórmula é formada por C4 vezes D4. Essa, C5 vezes D5, C6 vezes D6 e C7 vezes D7. Quando o Excel copiou esta fórmula aqui, que era C3 vezes D3, para a linha 4, ele já estava sabendo que você queria, tá, copiar esta fórmula para cá, mas agora você quer multiplicar não mais 20 vezes 25, mas agora você quer multiplicar 15 vezes 15 aqui nessa fórmula. Por isso, ele muda automaticamente o número da linha, certo? De 3 para 4, e aqui para 5, aqui para 6, aqui para 7. Legal? Muito bem. Então, nós já sabemos como fazer isso, né? Clicar, pressionar e arrastar, e aí a gente ganha tempo. Esse tipo de cópia é chamado de cópia de endereços relativos. Existem dois tipos de endereços: endereços relativos e endereços absolutos. Depois nós vamos falar nisso, tá? Bom, nós temos aqui quantidade, preço, unitário e total. Essas duas colunas são colunas que representam moedas, certo? Por isso elas têm que ter as casas decimais. Então vamos fazer o seguinte: de uma vez só, vamos selecionar aqui, podemos selecionar até aqui, já para que esta célula já fique também formatada, e vamos formatar essas células aqui, legal? Vou clicar bem aqui, eu posso clicar aqui, certo? E aumentar o número de casas decimais. Aqui eu posso diminuir as casas decimais, e aqui eu posso criar as casas decimais de uma vez só, com esse separador de milhares, e ainda colocar o ponto, né, de milhar. Vou clicar aqui, certo? Se eu tiver, ou se eu tivesse algum valor aqui representando
milhar, já na casa de milhar, então ele já colocaria o ponto, certo? Vamos fazer isso, vamos aumentar então isso aqui de quantidade de 25 para 50, vamos ver o que dá. Olha, quando isso aqui acontecer, significa que o tamanho, ou melhor, a largura da sua coluna está estreita para o tamanho do número. Então você vem aqui, pressiona o ponteiro do mouse do lado esquerdo e vai para frente, e aí ele mostra o número completo. Legal? Beleza. Então aqui nós temos a planilha. Muito bom. Vamos criar aqui um pequeno gráfico. Vamos lá. Eu quero criar um gráfico demonstrando o produto e o total. Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho que selecionar as duas colunas, deixar as duas selecionadas. Mas quando eu clico aqui, eu vou fazer aqui uma coisa rapidamente, para ficar mais bonitinho. Vou realçar com uma cor, colocar uma cor azul aqui, e vou dar um clique aqui no negrito. Pronto. Posso até aumentar um pouquinho. Legal. E esse nome aqui eu também posso fazer alguma coisa aqui nele para melhorar. Vou aumentar, né? Já fiz negrito, vou aumentar. Legal. Aumentar essa coluna aqui. E vou fazer aqui vou colocar o fundo de amarelo. Legal. Ficou mais bonitinho. Muito bem. Então agora nós vamos fazer o nosso gráfico. Quando eu vou selecionar as colunas, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou selecionar esta coluna, pronto, selecionei a primeira coluna, e vou selecionar a segunda, vou pressionar aqui, olha. Só que quando eu pressionei aqui, essa aqui apagou. Mas aí o que você faz? Você vem, seleciona essa coluna, pressiona a tecla Ctrl do teclado, ok? Pressiona, deixa pressionado, clica aqui, ou melhor, pressiona também o ponteiro do mouse e arrasta. Pronto. Agora você tem as duas colunas selecionadas. Legal? Com as duas colunas selecionadas, vamos gerar o nosso gráfico. Eu vou clicar bem aqui em inserir, aparecem os gráficos. Eu vou fazer um gráfico de colunas, né? Aqui tem vários tipos, você clica aqui em um deles e aí você vai vendo aquele que melhor atende à sua necessidade. Tá? Tem esse aqui que é 3D, é um gráfico bonito, eu vou clicar nele. Tudo bem. Ele ficou grande, eu posso diminuir, tá? Posso também colocar aqui em outro local. Muito bom. Então aqui ele aponta o seguinte, que o Chamex é o item de maior valor, a borracha de menor valor, aí vem a régua, o grampeador e o teclado. Legal? Com isso aqui nós criamos uma planilha, né? Utilizamos criamos uma fórmula e criamos também o nosso gráfico. Legal? Beleza. Então agora nós vamos voltar aqui. Ok. Então vamos para frente. O que foi que a gente viu aqui? Melhor, vamos voltar aqui novamente. O que foi que a gente viu aqui? Células, linhas e colunas, fórmulas, gráficos e função. Quando você necessita utilizar uma função, dependendo do seu conhecimento, como Excel, você pode usar uma função diretamente. Por exemplo, aqui eu posso ter dois números, número 1 e número 2. Tá? Número 2. E aqui eu quero tirar a média desses dois números. Eu posso ter mais um número, número 3, número 4. Muito bem.
Eu vou tirar a média desses três números. Média. Ok? Vou colocar o número 9, o número 8 e o número 6. Quero tirar a média desses três números. Eu posso utilizar a função média, né? Eu poderia fazer o somatório desses três e dividir por 3. Legal? Como nós já fizemos. Por exemplo, esse número mais, ou esse endereço, né? Mais esse endereço, mais esse endereço. Isso aqui eu vou dividir por 3. Só que, para eu dividir por 3, é importante que eu utilize aqui os parênteses, para que não dê nenhum problema, que não apresente nenhum problema. Agora eu coloco divisão 3. Pronto, aqui está a média. Mas eu posso também utilizar a função média. Boto igual, média, abro parênteses, e seleciono a faixa que eu quero tirar a média. Legal? Muito bem, agora fecha aqui parênteses, dou Enter. Pronto, é a mesma média. Ok? Você pode fazer também o seguinte. Ora, eu não sei qual é a função que tira a média, então eu vou procurar aqui. Você vem aqui em funções, tá? E clicando em funções, você vê que abriu aqui uma janelinha. E bem aqui está a média. Você clica na média, dá um OK e ela já aparece aqui. Observe que ela fez automaticamente B3 dos pontos D3. Ela percebeu que o Excel percebeu que você estava querendo tirar a média desses números aqui. E ele já fez isso automaticamente. Tá? Se você der um clique aqui, ele vai aparecer o valor. Mas antes eu queria explicar uma coisa. Você vê que aqui tem 2 pontos, né? Isso aqui, inclusive, nas próximas aulas nós vamos falar. Mas eu já vou adiantando. Esses 2 pontos significam até. Então, como seria isso aqui? Tire a média da faixa de B3 até D3. Legal? Certo? Daí você pode dar Enter ou clicar aqui. Aqui é a média. Legal? Muito bom. Então vamos voltar aqui na nossa planilha, na nossa apresentação. Retornar. Ok, então vamos continuar. Ok? Bom, inserir ou excluir linhas e colunas. Você pode excluir tantas linhas quantas você queira e incluir também, certo? Isso é um processo muito fácil, muito simples. Vou já mostrar aqui para vocês. Mas antes, quero falar aqui dessa observação. O Microsoft Excel tem os seguintes limites de coluna e linha. Ele tem 16.384 colunas e 1.048.576 linhas de altura, certo? Então é uma área muito grande de trabalho. Vamos então aqui ver a planilha. Olha, excluir uma linha de uma planilha é muito simples. Quando você quer excluir, você leva o ponteiro do mouse, que aqui no caso é essa cruz, tá? Em cima do número da linha, tá? Pressiona o botão direito do mouse e você vem bem aqui e clica em excluir. Pronto, clicou, vai desaparecer a linha. Se tiver alguma coisa escrita aqui, vai desaparecer, ok? Assim mesmo como na coluna. Você leva o ponteiro do mouse aqui, clica com o botão direito, aqui você pode excluir. Se você quiser incluir, é só inserir, tá? Tanto aqui na coluna, quanto aqui na linha, tá? É só esse processo, é muito fácil. Bem, gente, essa aula ficou um pouco longa, né? Mas é porque foi preciso. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Se ficou alguma dúvida, assista o vídeo mais 1, 2 ou 3 vezes, até tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.